Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Nosso problema em reconhecer se há em nós algum caminho mau não é por falta de luz externa. Certamente Deus não falhou em nos dizer clara e abundantemente quais são os maus caminhos. Ele nos deu mandamentos mais do que suficientes que mostram o que deveríamos e o que não deveríamos fazer. E eles estão claramente colocados diante de nós na sua palavra. Então, nossa dificuldade em conhecer nosso próprio coração não é pelo fato de nos faltarem normas adequadas. Como é possível, então, as pessoas viverem de maneira que desagradam a Deus e, no entanto, parecerem completamente insensíveis a isso e seguirem em frente totalmente esquecidas de seus pecados? Diversos fatores contribuem para essa tendência maligna no homem, mesmo em muitos que se dizem cristãos, de muitos na igreja. A natureza cega e enganosa do coração. O coração humano é cheio de pecado e corrupção, e a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais ele prevalece, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é, em absoluto, a falta da luz da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente porque controla a vontade humana, e isso altera o julgamento. Quando a concupiscência prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle das pessoas. Portanto, quando elas não estão conscientes do seu pecado, fica extremamente difícil fazê-las enxergar o erro. Afinal de contas, o mesmo desejo maligno que as levou ao pecado as cegará. Quanto mais uma pessoa raivosa consente com a malícia ou com a inveja, mais esses pecados cegarão seu entendimento para que ela os aprove. Pelo menos no caso dela, ela encontrará uma racionalização. O que ela desaprovaria nos outros, ela justificará em si mesma. Quanto mais um homem odeia o seu vizinho, mais ele tende a pensar que tem uma boa causa para odiar, e que aquele vizinho é digno de ódio, que merece ser odiado e que não é seu dever amá-lo. Quanto mais prevalecem os desejos de um homem puro, mais doce e agradável o pecado lhe parecerá, e mais ele tenderá a pensar que não há mal nisso. Semelhantemente, quanto mais uma pessoa deseja coisas materiais, provavelmente mais pensa que é desculpável por agir assim. Dirá a si mesma que precisa de certas coisas e que não pode viver sem elas. Se são necessárias, raciocina ela, não é pecado desejá-las. E as concupiscências do coração podem assim ser justificadas. Quanto mais prevalecem, mais cegam a mente e influenciam o julgamento que as aprova. Por isso, a Bíblia denomina os apetites mundanos de as concupiscências do engano. Efésios 4, 22. Até pessoas piedosas podem por um tempo permanecer cegas e iludidas pela concupiscência.
e assim viverem de uma maneira que desagrada a Deus. A concupiscência também incita a mente carnal a inventar desculpas para as práticas do pecado. A natureza humana é muito sutil quando se trata de racionalizar o pecado. Alguns são tão devotados às suas maldades que, quando a consciência os importuna, torturam a mente a fim de encontrar argumentos que façam com que ela se cale e que os convençam de que procederam licitamente quando pecaram. O amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem o seu pecado. Elas não gostam de se condenar. São naturalmente preconceituosas em seu próprio favor. Procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas. Elas as transformam em virtudes, ou no mínimo em tendências inocentes. Rotulam o amor ao dinheiro, a avareza, de prudência, ou então chamam a ganância de negócio inteligente. Quando se alegram com as calamidades do próximo, fingem que é porque esperam que isso trará algum bem à pessoa. Se bebem muito, é porque sua constituição física o exige. Se caluniam ou falam do vizinho, afirmam ser zelosos quanto ao pecado. Se entram numa discussão, dizem ter uma consciência obstinada e consideram sua discórdia mesquinha uma questão de princípios. E assim encontram bons nomes para todas as formas de mal. As pessoas têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática, e não o contrário. Além de permitir que seu comportamento se conforme com a consciência, despenderão uma energia tremenda tentando fazer com que sua consciência se adapte ao seu comportamento. Como o pecado é tão enganoso e como temos muito pecado no coração, é difícil julgar nossos próprios caminhos com justiça. Por causa disso, deveríamos fazer um autoexame diligente e nos preocupar em descobrir se há em nós algum caminho mau. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 12 e 13. As pessoas veem mais facilmente os erros dos outros do que os seus. Quando veem os outros errarem, imediatamente os condenam, até mesmo enquanto se desculpam pelos mesmos pecados, conforme Romanos 2, 1. Todos vemos um cisco nos olhos dos outros e não a trave nos nossos olhos. Todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos. Provérbios 21, 2. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Não podemos confiar em nosso coração nessa questão. Em vez disso, devemos nos vigiar, interrogar nosso coração cuidadosamente e pedir a Deus que nos sonde completamente. O que confia no seu próprio coração é insensato. Provérbios 28, 26. Em segundo lugar, as sutilezas de Satanás. O demônio trabalha corpo a corpo com as nossas paixões enganosas. Ele labuta para tornar-nos cegos às nossas faltas. Continuamente se esforça para nos levar ao pecado e então trabalha com a nossa mente carnal, nos bajulando com a ideia de que somos melhores do que realmente somos. Assim, ele cega a consciência. É o príncipe das trevas. Cegar e enganar tem sido seu trabalho desde os nossos primeiros pais. Em terceiro lugar, a força do hábito. Algumas pessoas se esquecem dos pecados que lhes são habituais. Frequentemente, os pecados habituais entorpecem a mente, e dessa maneira, tais pecados que uma vez afligiram a consciência começam a parecer inofensivo. Em quinto lugar, o exemplo dos outros. Alguns se tornam insensíveis ao próprio pecado porque deixam a opinião popular ditar o seu padrão. Observam o comportamento dos outros a fim de discernir o que está certo ou errado. Porém, a sociedade é tão tolerante com o pecado que muitos deles perderam seu estigma. As coisas que não agradam a Deus e são consideradas abomináveis à sua vista parecem inocentes quando visualizadas através dos olhos da opinião popular.
Talvez as vejamos sendo praticadas por pessoas que estimamos, ou nossos superiores, ou por aqueles que são considerados sábios. Isso tende a favorecer essas coisas e a diminuir o sentido de sua pecaminosidade. É especialmente perigoso quando homens piedosos, líderes cristãos respeitados, são vistos comprometidos com práticas pecaminosas. Isso especificamente tende a calejar o coração do observador e a cegar a mente a respeito de qualquer hábito maligno. Eles começam a mencionar esses homens como racionalização para o seu pecado. E por último, obediência incompleta. Aqueles que obedecem a Deus indiferentemente ou pela metade correm o risco de viverem em pecado encoberto. Alguns cristãos professos negligenciam parte dos seus deveres espirituais enquanto se concentram em outra parte. Seus pensamentos talvez estejam completamente voltados à oração secreta, à leitura bíblica, à adoração pública, à meditação e a outros deveres espirituais, enquanto ignoram os deveres morais, suas responsabilidades em relação à esposa, aos filhos e aos vizinhos. Sabem que não devem defraudar o seu vizinho, mentir ou fornicar, mas parecem não considerar quanto mal há em falar dos outros de modo leviano, censurar o vizinho, contender e brigar com as pessoas, viver hipocritamente diante da família ou negligenciar a instrução espiritual de seus filhos. Esse tipo de pessoa parece ser muito consciente em algumas coisas, aquelas áreas de sua obrigação sobre as quais se mantém vigilante, mas negligencia completamente outras áreas importantes. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei.